Bom dia a todos os amados irmãos, saúde a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos estar compartilhando da palavra do nosso Deus nessa manhã, através do texto que está em 2 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos assim estar fazendo a leitura. 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 18. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças da sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram ou se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, ou seja, de repente. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis distorcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, nós vimos aqui que o apóstolo João, ele escreve essa carta, sua segunda carta, advertindo os cristãos acerca da maneira que eles tinham que se portar, da maneira que eles tinham que viver, e que eles tinham que estar atentos acerca de tudo aquilo que estava escrito, que foi vivido pelos profetas antigamente, e aquilo que foi escrito principalmente pelos apóstolos Paulo, Pedro e muitos outros irmãos que escreveram, para que pudéssemos ter um norte de conduta de como agradar a Deus. Então a advertência dele é o tema que nós temos para essa mensagem nesta manhã. E o tema é o seguinte: cresçam na graça e no conhecimento. E aproveitando esse tema, eu vou deixar um spoiler para vocês da nossa próxima lição,
que vamos falar sobre os conflitos da vida. Você já é nosso convidado a estar aqui conosco, tão logo seja possível, de maneira presencial, para estarmos examinando as Escrituras juntos, orando, estudando e tratando os conflitos do dia a dia à luz da Bíblia, para que possamos saber vencer, não apenas lutar, mas vencer as lutas e batalhas que temos no nosso dia a dia. Então você é nosso convidado. Eu vou ler aqui um trecho do que reserva para nós essa lição, conflitos da vida. Por que temos problemas? Por que os conflitos da vida parecem aumentar a cada dia? Salomão responderia assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. E o apóstolo Paulo daria a seguinte resposta: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 4. Então, como Pedro advertiu, Paulo ele escreve também nesta linha, acerca da conduta que o cristão ele precisa ter para que venha agradar o coração de Deus, para que venha fazer a vontade do nosso Deus. Então você é nosso convidado a estar aqui conosco. Vamos orar nesta hora para que possamos falar um pouco em cima da segunda carta de Pedro, capítulo 3, que nós lemos no início dessa mensagem. Pai, nós estamos aqui reunidos, Pai, nesta manhã. Estamos aqui ouvindo, ó Pai, a Tua palavra. Queremos crescer sim na graça, queremos crescer sim no conhecimento de quem o Senhor é, da maneira como o Senhor age e acerca daquilo que Tu pode, porque sabemos que Tu pode todas as coisas, mas às vezes os problemas se agigantam de tal forma que nós queremos limitar o Teu agir. O Teu agir é ilimitado, não há impossíveis para o Senhor. Os impossíveis cabem a nós, seres humanos, mas para o Senhor tudo é possível. Se nós crermos, nós podemos tomar posse de todas as promessas encontradas na Tua palavra, deixada por amor a cada um de nós. Fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um que nos ouve nesta hora. É o que eu te peço, é o que cada um de nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, alguns erram por falta de conhecimento e outros erram porque não querem se submeter à palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre esses dois pontos. O primeiro, aqueles que erram por falta de conhecimento, como foi advertido no texto que nós acabamos de ler. Em Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, vai falar também sobre isso, sobre aqueles que erram por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, do 1 ao 6, vai dizer assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Então a gente vê aqui a questão da falta do conhecimento. O conhecimento desapareceu, o povo ele começa a errar. No versículo 2, só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação. Aí assim diz o Senhor: pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. Aí no 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o profeta Oséias também vai falar e advertir o povo, e adverte a cada um de nós sobre a necessidade de buscarmos esse conhecimento, de buscarmos o conhecer a Deus. Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 3, também vai fazer a mesma advertência. Vamos estar lendo também Hebreus capítulo número 5. Vamos ler alguns versículos.
Hebreus 5, do 1 ao 3. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus pecados, bem como pelos pecados do povo. Então aqui em Hebreus a gente vai ver também a advertência sobre isso e de nós estarmos orando uns pelos outros, principalmente aqueles que julgam ter um pouco mais de conhecimento, estarem orando por aqueles que têm menos conhecimento, para que eles não venham a tropeçar por essa falta ainda, desse conhecimento que eles precisam buscar. Então, alguns erram por falta desse conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus ele responde aos escribas e fariseus o seguinte: vocês estão sendo enganados, errando, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, mais uma vez a falta do conhecimento fazendo com que o homem viesse a tropeçar, viesse a errar. Mas só que nesse contexto de que Jesus, em Mateus 22, ele está falando para pessoas que eram mestres da lei. Então esses mestres da lei, eles se julgavam conhecer, mas só que Jesus chega para poder revelar a essência daquilo que eles estavam ensinando ao povo. Porque Jesus estava tratando de questões, é como se Jesus estava falando de A e eles estavam falando de B, mas só que a Escritura é a mesma. E Jesus fala: não, vocês estão enganados, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque não conhecendo a Escritura, nós vamos limitar o poder de Deus. E esse poder, como dissemos na nossa oração, ele é ilimitado. Aí nós já entramos no segundo ponto, que muitos erram por não quererem se submeter à palavra de Deus. Ou seja, eu já sei o que diz a Escritura, mas só que por vários motivos eu sou conduzido a não obedecer, por causa de pressões externas. E a gente vai ver em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 20, Saul, ele chega para o profeta Samuel e diz que obedeceu ao Senhor. Quando o profeta se encontra com ele, ele fala assim: obedeci, fiz tudo que o Senhor mandou. Mas só que o Senhor já tinha revelado a Samuel que ele estava em desobediência, que ele não havia feito da forma como Deus havia lhe orientado. Porque em uma batalha contra os amalequitas, um povo que existia naquela época, Deus mandou que eles terminassem tudo e não ficassem com nada. Porque era muito comum que quando se vencia uma guerra, você ficar com o chamado de despojos. Você pegava o que aquela terra tinha de melhor e levava contigo. Mas só que com aquele povo, Deus falou assim: não aproveita nada, não poupe ninguém, destrua tudo. E ele, como nós vamos ver aqui, ele aproveitou algumas coisas que ele achou interessante e assim desagradou o coração de Deus. Ainda em 1 Samuel, vamos ler os capítulos 22 e 23 do capítulo 15. Aliás, vamos ler versículo 22 e 23 do capítulo 15, que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel 15. Vamos ler os versículos 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aqui Deus, através do profeta, perguntando para Saul. Aí continua: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Muito forte. Samuel, então, fala para Saul aquilo que Deus havia mandado. Por quê? Porque Saul, além de não ter obedecido o que Deus mandou ele fazer, ainda achou que poderia enganar a Deus. Porque Saul chega e fala: não, eu fiz. Fala: e esse rugido que eu estou ouvindo, esse barulho aí de animais, o que é isso aí?
Aí ele fala, não, isso aí foi porque seria um desperdício, né? A gente matava os animais bonitos, cevados, a gente pegou, mas os melhores nós vamos estar sacrificando ao Senhor, porque Deus, ele merece o melhor. Aí é onde Deus chega através do profeta e fala, acaso tenho eu mais prazer em sacrifício do que em que obedeça a minha palavra? Então nós temos que estar atentos, porque às vezes as circunstâncias querem nos tirar, nós até queremos fazer a vontade de Deus, mas às vezes as circunstâncias querem nos conduzir para uma atitude de rebeldia, porque quando eu não obedeço, eu estou sendo rebelde. Então nós precisamos obedecer integralmente aquilo que Deus falou, não é parcialmente não. Se Deus falou direita, é direita, se Deus falou à esquerda, é esquerda, se Deus falou em frente, é em frente, se Deus falou para. Mas temos que obedecer, não parcialmente, mas integralmente a sua palavra. Então, meus amados irmãos, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Samuel ainda tenta orar por Saul, mas aí Deus fala assim, não, até quando você vai estar intercedendo por ele? Eis que eu já passei dele, até já escolhi outro. E aí Deus determina a Samuel que vá até a casa de Jessé, pai de Davi, para que pudesse ungí-lo como novo rei, porque o que Deus estava procurando era alguém que pudesse obedecer, alguém com coração obediente à sua ordem. E quando a gente vê essas comparações que nós vimos sobre aqueles que não conhecem e aqueles que conhecem, mas não obedecem, e através desses textos que nós lemos, a gente vai ver que todo esse conhecimento, ele nos traz a responsabilidade de poder interceder pela humanidade, como fez Samuel. Ele estava fazendo o papel de sacerdote dele. Aí Deus falou assim, não, até quando? Para que eu já escolhi outro, que esse aí é desobediente. Mas até o final ele estava intercedendo. Ele viu que Saul estava no erro, ele viu que Saul tinha um coração pretenso a desobedecer, mas ele, enquanto sacerdote, ele estava cumprindo o sacerdócio dele, que era de fazer essa ligação, essa intercessão, oferecer sacrifícios, e é o que nós atualmente temos que fazer em relação à nossa sociedade, pois entendemos que somos da família sacerdotal. Isso não nos isenta de erros, ou até mesmo de queda, mas o Senhor nos alcança com a sua graça. Então, crescei, meus amados irmãos, na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, porque assim o Senhor nos garante a sua vitória. Eu quero orar por vocês e abençoar a sua família e toda a sua casa nesta hora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã. Muito obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, através das mídias sociais, de adentrar esses lares, Senhor. Então, eu quero pedir que o teu Santo Espírito, que é mais veloz que qualquer internet 5G ou banda larga, adentre a esses lares, Senhor, que nos ouve nesta manhã, para que possa abençoá-los, para que possa curá-los, para que possa ajudá-los a ter um coração obediente, porque sendo obediente, nós podemos confiar no que diz a sua palavra. Já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pai querido, abençoa essa casa, abençoa cada um desses que nos ouve, que a tua bênção esteja com eles, esteja conosco, e que possamos ser obedientes e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o que eu te peço, e todos nós concordamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.